Hallihallo zusammen, não importa. Bom, depois que você aprendeu a descrever a sua experiência de trabalho no currículo, o elemento educação é bem parecido e o ideal é que ele se encaixe perfeitamente com o elemento da experiência. É aqui que o empregador vai avaliar a direção que você escolheu para sua vida. Mas atenção, nessa área você não coloca tudo o que você aprendeu. Como, por exemplo, cursinho de inglês, curso de abotoar camisas, curso técnico de origami, curso de limpeza de borracha, essas coisas. Essa área está reservada para coisas grandes na sua vida, como, por exemplo, algum curso técnico, bacharelado, residência, pós, mestrado, MBA ou doutorado. Nada mais. E sim, por favor, coloque tudo o que você estudou e não omita nada. Mesmo que você ache que não é importante o empregador saber que você está fazendo um bacharel em outra área, escreva mesmo assim. Se depois ele descobrir que você fez um mestrado, mas você se vendeu como um bacharel, ele não vai gostar e quando os alemães não gostam, sai de perto porque não tem discussão com eles. Aqui não pertencem, por exemplo, cursinhos de um dia, de um mês ou algumas horinhas. Aliás, simpósios visitados ou palestras assistidas, por mais que para o brasileiro possa ser super importante, na Alemanha não serve para absolutamente nada. Por isso, nem pense em colocar isso no currículo, pois colocando esses cursinhos aqui vai atrapalhar o flow da leitura e vai confundir o empregador a ponto dele. Agora, um cat para dois pontos importantes. E se eu fiz um estágio extracurricular? Como e onde eu descrevo isso? Ótima pergunta! Isso significa que você tem alguma experiência de trabalho fora das obrigações da faculdade. Isso é bem-vindo aqui. Ou seja, se você possui muitos estágios extracurriculares, você pode criar um elemento extra abaixo do elemento de educação para dar uma boa estruturada. Mas se você fez apenas um estágio extracurricular, você pode colocar tranquilamente isso no elemento de experiência de trabalho. Ninguém vai reclamar que isso está errado, porque é um modo de adquirir experiência fora da obrigação da faculdade. Mas um detalhe, escreva literalmente que foi um estágio extracurricular. Estágio extracurricular em enfermagem, no hospital tal, atividades tais, de tanto a tanto, exatamente como os outros elementos descritos na experiência. A segunda dúvida, coloca aqui o meu ensino fundamental e o ensino médio? Não necessariamente. Se você achar que seu currículo está bem curto porque acabou de terminar a faculdade e não tem experiência de trabalho, você pode até colocar. Mas isso é geralmente bastante irrelevante porque é meio que óbvio que para fazer uma faculdade você tem que terminar pelo menos o ensino médio. A não ser que você esteja se candidatando para uma posição em Nárnia e isso seja diferente lá. Quem sabe? Mas atenção, para se candidatar somente a uma vaga de emprego, isso não é importante. Mas caso o que você estudou pertence a uma área regulamentada na Alemanha, como por exemplo a área da educação, saúde ou jurídica, e você ainda não é reconhecido na Alemanha, é bem provável que você tenha que reconhecer primeiramente o seu diploma. Para isso, o órgão de reconhecimento vai querer ver não somente seus documentos completos, mas também um currículo completo. E daí sim você precisa escrever o ensino fundamental e o médio no currículo, porque eles querem saber de tudo. Ou seja, nesse caso, formule então um currículo extra somente para o órgão de reconhecimento, ok? Como eu disse no começo, o preenchimento do elemento de educação é muito parecido com o modo de descrever o elemento de experiência. Mas, mesmo assim, eu vou repetir para você ter pesadelos comigo. Coloque aqui também
em ordem cronológica invertida com todas as datas. Ou seja, se a última coisa que você estudou foi, por exemplo, um MBA, coloque ele em primeiro lugar. Você escreve aqui o título do que você fez e também a área. Eu recebo alguns currículos onde a pessoa só escreve uma palavra: enfermagem. Tá, enfermagem o quê? Bacharel, técnico, mestrado? É um hobby? Ou é um dos 100 livros que você tem que ler antes de morrer? Se você fez um bacharel em enfermagem, escreve a frase toda: bacharel em enfermagem, ou pós-graduação em enfermagem do trabalho, ou técnico em enfermagem. Coloque também a universidade em que você estudou e o local, mas por favor, da mesma maneira como na experiência, não coloque o endereço completo da universidade, muito menos o website. Outra coisa que recebo sempre, a pessoa estudou enfermagem e coloca todas as matérias que estão no histórico escolar no currículo. No currículo. As únicas 3 pessoas nesse mundo que querem saber quais foram exatamente as matérias da faculdade são a pessoa que está digitando a sua grade curricular para impressão, a pessoa do órgão de reconhecimento na Alemanha ou seus pais que estão pagando pelo seu estudo. Nessa área de educação, se houverem lacunas, nem estressa, porque essas lacunas geralmente são preenchidas na área de experiência profissional, como falamos anteriormente. Mas para você entender melhor o que eu estou dizendo, eu quero mostrar para você como o empregador encontra essas lacunas dentro do seu currículo. Vamos abandonar o currículo do enfermeiro e ler agora o currículo do engenheiro, Sr. Gustavo. Acompanha comigo. O empregador pega o currículo na mão e dá primeiramente uma olhada geral, começando sempre com a experiência profissional. Daí ele vai passo a passo verificando onde e o que você estudou. O Gustavo fez a faculdade até o fim de 2014 e, pelo visto, não fez uma pós logo em seguida. Então, vamos procurar o que ele fez depois no elemento de experiência. E realmente, o primeiro emprego foi logo depois da faculdade até 2016. Pelo visto, ele conseguiu um outro emprego logo em seguida e ficou por quase um ano lá. Até aqui tudo bem. Mas veja que o terceiro emprego não bate com a data do fim do segundo emprego. É uma lacuna, ou seja, o que aconteceu aqui? Então, o empregador vai lá para o elemento de educação para verificar se ele fez algo nesse período que está faltando. E sim, a lacuna no elemento experiência se deve a uma especialização. Pronto, está explicado. Daí vamos ver o que ele fez depois da especialização. Pelo visto, ele conseguiu seu terceiro emprego. Ótimo, até aqui encontramos uma linha lógica. Mas veja o problema agora. O fim do terceiro emprego não bate com o começo do quarto emprego. Não tem nenhuma especialização lá no elemento de educação ou qualquer intercâmbio ou estágio. Achamos uma lacuna não explicada. Ou seja, agora ele tem que preencher essa lacuna. Mas a melhor coisa a se fazer é evitar essas lacunas, por isso o Gustavo tem que escrever aqui também que esteve um bom tempo desempregado, ou ajudou a família na Bomboniere, quem sabe, e por isso não pôde continuar a linha lógica do currículo. E depois do desemprego, ele finalmente achou a sua quarta posição, onde ele permanece até o presente momento. Bem, eu espero que você tenha entendido a questão da lacuna e, por favor, leve isso a sério, porque se um empregador vê umas 37 lacunas no seu currículo, ele não vai nem ter tempo, nem paciência para perguntar o motivo de cada lacuna. Gente, estamos quase chegando ao fim da nossa série. No próximo vídeo eu vou falar do elemento conhecimentos especiais como qualificações e línguas. Aguardo você no próximo vídeo e bis zum nächsten Mal!